nos deram a possibilidade de não apenas estarmos aqui, mas de buscarmos fazer algo por todos que direto ou indiretamente conosco participam dessa jornada. Quando chegamos aqui, o José deu uma mensagem na porta, e na hora até eu brinquei com ele. O título da mensagem: Reforma Interior. E eu mencionei com ele, se a gente tem a dificuldade de fazer a reforma exterior, e os anos vão se chegando e a gente vai convivendo com eles e envelhecendo, temos que buscar então essa melhora, essa reforma interior. Aí, se é difícil conservarmos a exterior, imaginem a interior. Mas é o nosso trabalho, é a meta que nós temos e que precisamos sempre fazer algo para conseguir isso. Se os dias se seguem, se as situações se criam nas nossas vidas, nós bem sabemos que não existe acaso. O acaso é uma obra, com toda certeza, das realidades que, no seu bojo, naquilo que de maior acontece em nossas vidas, com consequências e por consequências, nós sabemos, como legionários da doutrina espírita, que acaso não existe. O acaso nós é quem os criamos. As situações banais, momentâneas, passageiras, podem se transformar em algo muito sério. Pode se transformar em algo que nós no dia a dia convivemos e como estamos convivendo. É muito importante que foquemos sempre em nossas mentes que essa não existência do acaso tem sentido muito grande no Brasil de hoje. É muito oportuno, especialmente para mim, que me afasto um tanto quanto dessas jornadas políticas, jornadas morais, que deveriam estar correndo, não apenas na nossa pátria, mas nesse mundo todo que vivemos. Controvérsias existem. Dizem que a democracia é isso, mas não precisaria ser bem isso, não é verdade? Democracia poderia ser dar as mãos, caminhar juntos, com liberdade, evidentemente, em todos os sentidos. Então é muito oportuno a gente, no momento de hoje, nos apegarmos e lembrarmos dessa pátria que vivemos. Vamos, ao instante que fizermos nossas orações noturnas, nossas orações matinais, nos lembrarmos de nossa pátria. Pátria que é o nosso berço. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Se é coração do mundo, a dúvida nossa se nós um dia conseguiremos ser a pátria do Evangelho. Porque muito precisamos fazer, muito precisamos lutar por isso. E o tema de hoje, que sinceramente eu nunca tinha abordado em um contato como este, numa casa espírita, e que o Nelson Vasconcelos me deu de presente esse tema. Porque se eu nunca tinha abordado, muito me abriu os olhos até para, quebrando um pouco meus paradigmas, eu dizer o que eu disse até agora. Porque eu não me envolvo de forma nenhuma com esses assuntos. Motivo pessoal, motivo íntimo, ou quem sabe, porque já fiz muito disso no passado e estou aqui numa prova que preciso superá-la. Quem sabe? Então, de passos em passos, nós vemos e vivemos exatamente isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8,
Bem-aventurados que têm puro o coração. Qual o título da mensagem entregue pelo José hoje? Reforma interior. Os que têm puro o coração. Será que nós vamos conseguir chegar a essa pureza? Será que nós vamos conseguir levar aqueles que vieram e que vêm em consequência do nosso nascimento, nossos filhos, nossos netos? Se Deus quiser, conviveremos com as outras gerações futuras que virão em nosso lar. Será? E especificamente o Nelson me passou para abordar escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quando essas palavras foram sabiamente mencionadas, Jesus nos passou advertências. Advertências estas que, se nós pararmos para pensar, como eu mencionei de início, tive a possibilidade de refletir muito mais do que apenas ler, do que apenas refletir levemente no Evangelho, neste capítulo, e aprofundando um pouco a mente, conseguimos rebuscar e ver que somos causadores exatamente disso. Escândalo. O que seria escândalo? O que seria escandalizar? Mencionaremos ainda, mas como um preâmbulo, escândalo na nossa concepção, na concepção que precisamos dar como espíritas, é tudo aquilo que contraria a moral, contraria especialmente o que foi traçado no Evangelho de Jesus. Escandalizar. O que seria escandalizar? Nós provocarmos o escândalo. Se o escândalo é tudo aquilo que afronte de qualquer forma a moral, os bons princípios, os conceitos de Jesus, tudo isso começa na mensagem que o José passou, no nosso íntimo, dentro de nós. Precisamos estar sempre atentos e lembrarmos que os caminhos se abrem, mas quem os percorre somos nós mesmos. A base nos é dada, nós precisamos, dentro de sua solidez, que Jesus nos traçou, segui-las, utilizá-las. A primeira advertência de Jesus, e tudo isso está no Evangelho de Mateus 18, 6 a 11, e no 20 ao 30, que são os versículos, os versos que nós vamos tentar passar algo. Ai do mundo por causa de escândalo. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Muito sério, muito simples, mas de uma gravidade plena. É necessário, sim. Por que necessário? Mencionamos de início que vivemos uma democracia. E esse é o desentendimento que temos, no meu ponto de vista, a respeito desta ideia de democracia. Porque tudo passa a ser permitido. Como dizem muitos, tudo é legal, mas nem tudo é moral. Dentro dessa legalidade, nós vemos a todo instante decisões sendo tomadas olhando para si mesmo. E não vamos só entrar na área coletiva, vamos entrar no nosso íntimo. Começa em nós mesmos, muitas vezes. A maior parte, para não dizer tudo o que acontece, é por nós olharmos, como diz o ditado, para o nosso próprio umbigo. Nós olharmos. Coletividade. Coletividade que começa na unicidade. Começa em nós mesmos.
Começa um instante que nós nos deitamos e esquecemos de fazer nossa oração. Às vezes cansado fisicamente, mas não nos custa dizermos: obrigado, bom Deus, pelo dia que passamos. Essa honestidade ainda que persiste em nós quando levantamos e esquecemos de agradecer o possível trabalho que dentro de nossas possibilidades tenhamos feito, tomara que para o bem, no mundo espiritual, durante nosso sono. E aí vem o dia e as atribulações, e nós esquecemos de, a cada instante, em qualquer advertência, entre aspas, que o dia a dia nos traz, nós pararmos e agradecermos. Obrigado pelo transtorno, obrigado pela solução. E daí vem os transtornos íntimos, vem os escândalos íntimos, vem o instante que a gente volta para casa e sequer não dá um sorriso à esposa, ao filho, e chuta o cachorrinho. Chutar o cachorrinho não dá para mim porque nós não temos cachorrinho em casa, mas é uma forma de colocarmos a ideia que realmente não paramos para pensar. O escândalo começa em nós mesmos. Se somos causa de escândalo, que nós façamos o possível para nos liberarmos dele. E vem em seguida a segunda advertência de Jesus: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Se vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É preferível que entreis na vida tendo um só pé e um só olho, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Muito interessante que a gente pare e pense sobre isso. Dentro da racionalidade, dentro dos princípios básicos de sobrevivência, será que Jesus quis dizer exatamente o que está escrito? Jesus, ao instante que menciona isso, nos deixa muito claro que nós temos que extirpar de nós, tirarmos de nós tudo que afronte a moral, a dignidade e especialmente a ética humana. Ética que nós muitas vezes achamos que é apenas a questão moral. Moral é pessoal, ética é geral. Se nós nos portarmos com ética, automaticamente nós estamos nos comportando com a moral. Se Jesus nos passou isso, que é preferível que entreis na vida tendo um só pé e um só olho, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno, ele é muito claro, ele foi muito claro, porque é muito melhor que nós tiremos de nós alguma regalia, tiremos de nós um pedacinho que seja do que nós dizemos de bem-estar, para levar ao próximo, é um benefício mais para nós do que para o próximo. E quando nós falarmos em escândalo, quando nós falarmos em controvérsias diárias que nós temos no nosso diálogo com as pessoas, por que contradizermos? Precisamos concordar? Precisamos ser omissos? De forma nenhuma. Mas não precisamos levar o diálogo a ponto de podermos, de uma forma ou de outra, pensarmos em escândalo, pensarmos em afrontas moral e de conceitos pessoais. Todo mundo tem o direito de ter os seus conceitos e suas ideias. Se nós pararmos para pensar nesses diálogos, diálogo nenhum surge sem raciocínio, sem pensamento. Existem os impulsos, sim, existem os impulsos. Diz-nos a teoria espírita que
o impulso, quando acontece, é nosso. Quando nós temos de imediato uma posição, uma decisão, ela é nossa. A partir do instante que nós paramos para pensar 1 segundo, 2 segundos ou mais para tomarmos uma atitude, para mencionarmos uma palavra, nós estamos com a possibilidade muito grande de estarmos sendo influenciados espiritualmente. E quem está ao nosso lado? Diálogo rústico, diálogo bruto? Quem pode nos influenciar? Entidades menos elevadas. Se o diálogo é fraterno, a possibilidade de uma influência espiritual bem melhor também é bem maior. Não nos livramos da influência menos boa, porque o nosso íntimo atrai. Agora, o pensamento não é pessoal, o pensamento é do espírito. Se é o espírito quem pensa, como está o nosso? Como é que nós vemos e vivemos isso? Se é preferível que entreis na vida tendo um só pé e um só olho do que terdes dois e seres lançado no fogo do inferno, no fogo eterno, o que é melhor? Nós não termos uma mão ou fazermos mau uso dela? Nós não pensarmos e não agirmos ou fazermos mau uso do pensamento e do que fazemos ou que fizermos? O que significaria, ainda dentro dos caminhos trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, o significado do escândalo? Podemos jogar dois sentidos, o vulgar e o religioso. Ele, de toda forma, no vulgar, no sentido dia a dia, no sentido materialmente falando, é a repercussão de uma ação que vai de encontro à moral ou à decência, como já mencionamos. Só que nós vivemos isso. Caso de corrupção no mundo. Como nós vemos isso? Como nós encaramos isso? Será que algum instante nós paramos para orar por aqueles no mundo? Não vamos focar no Brasil, no mundo. Caminham para esse lado? Será que é um instante que eu, pessoalmente, nós, cada um pessoalmente, buscarmos envolver alguém com o que nós chamamos de uma gorjazinha, uma gorjeta, para conseguirmos um benefício? Ao instante que nós furamos a fila em determinada instituição, será que estamos de encontro à moral e à decência? Será que não estamos promovendo um escândalo íntimo e, principalmente, levando a uma corrupção? Levando aquilo que nós chamamos de, como diz, só como parênteses, não é? No futebol existe a tal da mala preta. O que é a mala preta? Uma equipe de futebol, no esporte, né, não só futebol, precisa de um determinado resultado. Vai lá e compra, corrompe alguém para que esse resultado aconteça a seu favor. E esse alguém quem é? Do lado adversário. Aquele que arbitra uma partida. É um erro de parte a parte. Aí criaram uma outra coisa, a mala branca. O que é a mala branca? Se a mala preta é para comprar a possibilidade do resultado do adversário, ou comprar o adversário para esse resultado, é comprar o próprio companheiro. Então, o que vem a ser essa mala branca? Uma premiação maior àqueles que participam com o compromisso, com a obrigação de vencer da própria equipe.
E o pior, duas equipes contrárias se defrontando, eu pagar uma para vencer. É a mala branca. Eu pagar para vencer. É ou não é um envolvimento de corrupção? É ou não é algo que afronta a moral e a decência? Nós fazemos isso sempre. Digo nós porque me incluo nesse rol. Um rol de pessoas que, ao instante que vê, como eu estava mencionando com o Ricardo agora há pouco, a água atingir o pescoço, você parte para qualquer caminho. E caminho que às vezes não são os mais corretos. É onde dizemos que o que assusta nos dias atuais não é tanta quantidade de escândalo, mas a diferença com que reagimos a tudo isso. Se nós vivermos de uma forma mais harmônica, não apenas com os outros, mas conosco mesmo, podemos ter certeza que esses escândalos diminuirão muito, para não dizermos que se extinguirão. Quando passarmos por essa transição que, do ponto de vista pessoal, é de milênios, para passarmos para o mundo de regeneração, saindo do provas e expiações, porque num conceito pessoal eu acho que a nossa transição espiritual vem de Moisés, ao instante que foi trazida a ele, levada a ele, a tábua dos 10 mandamentos, que o monoteísmo foi realmente implementado, implantado para todos nós. Passo seguinte, a vinda de Jesus, que foi o maior passo, o passo mais importante e moralmente correto dado para essa transição. Um terceiro passo, o advento da doutrina espírita, que faz com que nós reflitamos muito, especialmente no Evangelho de Jesus. Nos traz no seu bojo exatamente o Novo Testamento, trazido pelos evangelistas, retratando os caminhos, as palavras de Jesus. E a quarta parte somos nós. Aí entra o nosso assunto novamente. Ao instante que protagonizarmos um escândalo íntimo, pessoal, nós estamos protagonizando escândalos gerais. Muito importante e que nos faz bem, até nos traz aquilo que nós não podemos ter, mas que em determinadas situações podemos ver pelo lado bom, o lado do bem. Ao instante que um de nossos filhos forem tomar uma decisão e nessa decisão pararem e pensarem, como meu pai faria, como minha mãe faria, no lado do bem, que é o que nós tentamos apregoar em nossos lares e buscamos fazê-lo, é uma glória, é algo que faz que realmente a vaidade se embute em nossos corações e em nossa mente, porque não haveria a protagonização do escândalo. Nós estaríamos dentro dos conceitos e dos preceitos da moral e da decência. E no sentido evangélico, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Muito importante esse finalzinho, com ou sem repercussão. Por quê? Volta a mensagem que o José distribuiu. E o nosso íntimo, como anda? Será que ele está corroído? Será que, como mencionamos antes também, nosso
espírito, nosso caminho íntimo, espírito sempre consideramos íntimo, está amontoando situações para que decisões impulsivas nossas sejam afetadas? Será? É preciso realmente que tudo que nós vivemos ocorra. É preciso que tudo que envolva a nossa presença física nesse mundo ocorra. Automaticamente é necessário que haja o escândalo? É necessário que nós vivamos o escândalo? É necessário que, especialmente, nós saibamos evitar e enfrentar escândalos? Sim. Ele torna-se como decorrência das imperfeições humanas, ele torna-se mecanismo de punição para uns e de provas para outros. Essa é a sequência. Se ele se torna mecanismo de punição, para quem? De provação, para quem? Será que a punição não é para aquele que faz, que comete, que abusa e provoca um escândalo? Será que no campo provação nós estamos levando a provação a alguém que mereça? A cada um segundo o seu merecimento. A educação que eu dou aos meus filhos, se não for das melhores, é o que eles merecem? É o que eles precisam? É o que eu tenho que fazer? Será? Que esse será seja sempre pontuado em nossas mentes, seja sempre trazido no nosso momento que vivamos a cada instante. Será que devo fazer? Será que não devo? Será que eu sigo o meu impulso ou eu sigo as influências? Será que eu estou com influências do lado direito, do lado esquerdo, no meu centro mental? Muito importante isso. Se é preciso, então, que haja o escândalo, será que, voltamos a dizer, nós temos a convivência real? É preciso realmente? Não, não é preciso. Não há para os homens a obrigação de praticar o mal. Há sim para os homens o compromisso que nós estipulamos em nossas pré-reencarnações, ao instante que optamos por um lar, optamos por um corpo, nós saibamos que nós temos a consciência que determinados caminhos nós temos que seguir. É um caminho com começo e fim. Agora, o meio, os entretantos, da página 1 até a página final de nossas existências, é o nosso livre-arbítrio quem manda. Somos nós quem temos que fazer sempre o protagonismo para o nosso benefício íntimo, para que sejamos realmente aquele que vamos dizer, que quando o mal for banido, todos serão ditados por serem bons. Quando o mal for banido, todos serão ditosos por serem bons. Quando é que nós vamos conseguir? Quando é que nós vamos conseguir sair dessa transição que, repito, segundo o meu ponto de vista, começou com Moisés, está nos nossos dias? Quando é que nós vamos conseguir passar para um mundo de regeneração? Será que nós vamos precisar de quantas encarnações para tal? Nós é quem definimos e determinamos quantas reencarnações teremos. Através do quê? Através dos nossos erros e nossos acertos. Através das nossas opções por, quem sabe um dia, buscarmos ser missionários. Missionários de implementação do bem. Missionários para concluirmos essa transição para o mundo de regeneração. E quando alguém provoca um escândalo, como que devemos nos comportar? Como que devemos ver tudo isso? É digno de pena aquele que provoca o escândalo? O escândalo de hoje não ficará impune,
pois sob a ação da lei de causa e efeito sofrerá o que fez o próximo sofrer. São palavras claras e que, se nós mentalizarmos, vamos ver e refletir sobre o que fazemos, mas nunca esquecendo que temos que refletir sobre o que pensamos, porque são causas futuras. Aquele que causa escândalos serve de instrumento à providência divina, que utiliza das suas más tendências. Muito claro que nos é passado no Evangelho de Jesus, que ao instante que mencionou que nós devemos cortar nossas mãos, seria um absurdo se tomado ao pé da letra. Significa: cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Se nós conseguirmos esse passo, destruir em nós mesmos a causa do escândalo, o mal, vamos ser egoístas. É errado ser egoísta, mas vamos ser egoístas no pensamento, extinguirmos o mal dentro de nós. Vamos ser egoístas ao extremo, a ponto de extravasar de uma forma que nós vamos fazer apenas o bem, extravasando o mal. Aí esse egoísmo vai se transformar numa virtude muito grande, porque o mal não existe. Todos sabem, o mal é a ausência do bem. Tanto quanto a escuridão não existe, é a ausência de luz. Então vamos, sim, buscar esse egoísmo íntimo, não deixando de extravasá-lo depois pelo bem. Vamos caprichar o mais que pudermos. Por que Deus permite que ocorra o escândalo, ocorra o mal? Livre-arbítrio. Basicamente, o nosso livre-arbítrio. Temos uma semente que lançamos lá atrás. Nós temos aquilo que nós programamos quando reencarnamos. Temos uma ideia de como queremos deixar o mundo dos encarnados, mas o meio é nosso. Os entretantos são nossos. Já mencionamos isso. É uma reafirmação de uma ideia muito importante, que apenas nós podemos decidir. É o nosso livre-arbítrio que Deus respeita, tanto quanto nós devemos respeitar o próximo. E por que Deus permite isso, então, sempre em nossos caminhos? O sofrimento resultante de maus atos reconduzirá a criatura ao caminho do bem. Sofrimento resultante de maus atos reconduzirá a criatura a caminho do bem. Será que nós precisamos ter maus atos? Ou será que, se nós driblarmos esses maus atos através da nossa mente, a possibilidade de bem utilizarmos o nosso livre-arbítrio, nós vamos conseguir, sim, realmente esse passo adiante? É assim que Deus tira o mal, através do nosso livre-arbítrio. Processo normal da evolução. Básico. Amor, sofrimento. Podemos fazer opções? Claro que sim. Do amor, muito claro, muito simples. Depende exclusivamente de nós. O escândalo sempre vai ocorrer, as coisas erradas ocorrerão, se nós permitirmos a nós mesmos. E o sofrimento? Será que nós podemos evitar? Conversávamos há pouco, aqui na casa, a respeito das prevenções em questão de saúde. Nós podemos também nos prevenir em questão ao mal íntimo. Qual o melhor caminho? A oração. Oração com fé.
A oração que nós pedimos de início pelos dirigentes de nossa pátria, dirigentes do mundo. Mas não adianta fazermos uma oração apenas com os lábios. Nós precisamos fazer a oração unindo sentimento e razão. Razão que vem do pensamento. Pensamento que é do próprio Espírito. Emoção que vem do coração e que é nossa, mas que nós podemos administrar e muito bem. Com isso, encararíamos eventual sofrimento como uma partícula, apenas uma partícula bem pequena dos nossos caminhos, do que nós precisamos e devemos fazer. Vamos passar ideias agora, bem rapidamente, sem comentários, para que cada um depois leve e reflita. Como devo proceder ao cruzar com escândalo? O que devo fazer ao instante que eu cruzar com o escândalo? O que é pior, causar ou ser atingido pelo escândalo? Vale a pena a gente refletir. Quando a questão primeira é cruzar, será que nós somos ou fomos a origem? Às vezes alguém nos olha torto e nós não nos lembramos do passado. Como tem aquele ditado que diz, né? Quem fala, esquece. Quem ouve, nunca esquece. Que impacto me traz conviver com escândalo? O que acontece comigo? Como eu estou preparada para esse escândalo, para uma coisa que contrarie o que eu quero, que para mim é um escândalo, mas às vezes o escândalo está dentro de minha mente. Eu que estou errado. As verdades se confrontam, não apenas muitas vezes, sempre, porque nenhum de nós é obrigado a pensar como o outro. Dentro dos meus quase 50 anos de casado, existe uma eterna adaptação minha à minha esposa. A todo instante nós temos que aprender a ceder, que, opinião minha também, é a base do casamento, é a base da união, ceder. E se nós convivermos um com o outro, cedendo, aprendendo a se relacionar, nós vamos aprender a conviver com escândalos. E a quarta e última, é melhor que tenhamos olhos fechados, que é a questão seguinte que o Nelson nos passou para abordar. Mas é tão simples que vamos nos colocar no lugar, fechar os olhos por 2 segundos e nos colocarmos no lugar daqueles que não têm a possibilidade da visão. Vamos tapar os nossos ouvidos por 2 segundos, 3 segundos e nos colocarmos no lugar de quem não tem a possibilidade de ouvir. Agora, o mais importante é nós, para evitarmos situações desagregantes, nós lembrarmos de que tem muitos que não falam, então é melhor ouvir. Para dizermos coisas incoerentes, agressivas e até às vezes contra a moral religiosa, moral pessoal, moral familiar, que nós temos uma invasão em nossos lares hoje através da mídia. Será que não seria o melhor às vezes nós passarmos o zíper na boca, nos lábios e refletirmos nisso? É melhor que tenhamos os olhos fechados, mas transportando para todos os nossos pensamentos e atitudes. E o complemento vem no que o Nelson nos passou para abordarmos, com essa pequeno corte ao que Vianney, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz menção. Ele orientando, nas orientações dos Espíritos, ele fala: minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa, e quem sabe se essa alegria não te perderia? Muito mais vale
que enfrentemos, mas saibamos que às vezes não é aquilo que queremos. Quando nós chamamos a atenção de alguém, familiarmente, de um filho, da esposa, do esposo, pode ser que a volta seja o que nós não queremos. Que tal, ao invés de se chamarmos a atenção, repreendermos, nós levarmos o carinho, nós levarmos uma palavra de apoio e, nessa palavra de apoio, nesse carinho, expormos nossas ideias. O retorno, com certeza, vai ser bem melhor. Hoje, no Diário da Região, saiu um texto de uma pessoa que a gente preza bastante, tem bastante estima, e ela faz algumas colocações, aquele caderno anexo, e eu selecionei 3, 4, 5 mensagenzinhas colocadas ali. Como eu identificar se eu provoco, ali fala sadismo, eu vou mudar, escândalo. Íntimo e para aquele que está convivendo conosco. Eu prego peça nas pessoas para que elas saibam que eu estou no controle da situação? Reflitamos. Eu prejudicaria alguém se isso significasse que eu estaria no controle da situação? Quando eu zombo de alguém, acho engraçado vê-lo com raiva? Dá prazer ridicularizar as pessoas na frente de seus amigos? Eu penso em ferir as pessoas que me irritam? E hoje, como eu estou gostando de ler, mensagem de André Luiz, no livro Agenda Cristã. Em vão condenará você o pântano. Em vão condenará você... O título é o seguinte: ajude sempre. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Por que devemos botar lenha na fogueira? Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Terreno infértil, vamos para o nosso lar. Deficiências que eventualmente vejamos, vamos fazer o quê? Orientar, direcionar. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Grande importância. E a última, não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o irmão com boa palavra. Que a gente tenha conseguido amparar ideias, não apenas dos aqui presentes, mas também daqueles irmãozinhos que a espiritualidade trouxe aqui, para que, com a paciência que com certeza lhes é dada, ouvirem nossas palavras. E que nós levamos para os nossos lares um abraço às mamães que convivemos, lembrando sempre daquelas que estão do lado de Jesus, porque é o lugar delas, só como prêmio por nos terem gerado. Não, porque elas são mães. Mães são todas aquelas que não apenas geram, mas acalentam, direcionam e beijam o rosto do filho. Um bom dia.